Olá a todos e a todas que nos acompanham no nosso canal de aulas de Direito, especialmente na atualização, especialmente em Direito Previdenciário, continuando com nossa guia de atualizações de Direito Previdenciário. Hoje nós daremos uma aula, certo? Que trata, certo, de alternativas, tá, e dicas sobre como aumentar e antecipar a sua aposentadoria. Como sabemos, um dos requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria influencia diretamente no cálculo do valor de diversas modalidades do benefício, ou seja, considerando para a apuração do fator previdenciário e do coeficiente de cálculo a depender do tipo de aposentadoria que será requerida pela pessoa. Pela reforma da Previdência, o tempo de contribuição passou a influenciar até mesmo no valor do benefício por incapacidade. Isso porque o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, que é aquela que você adquire por invalidez, passou a ser de 60% da média de todos os salários, mais 2% a cada ano que exceder a 20 anos de tempo de contribuição para os homens e 15 anos para as mulheres, até atingir 100%. Isto porque, após a reforma da Previdência, quanto maior o tempo de contribuição, maior será o valor também da aposentadoria por invalidez. É comum, tá, se aproveitar para aumentar o tempo de contribuição para que você possa ter direito ao recebimento de um benefício mais vantajoso. Isto é comum. O primeiro ponto para que nós vamos evidenciar é o aproveitamento do tempo do serviço militar. Pouca gente conhece isso. É comum o tempo de serviço militar obrigatório que ele não conste do Conselho Nacional de Informação Social, o CNIS. Tá? Ele nunca vai constar ali se você não informar. Tá? Então, nesta hipótese, o segurado ele deve observar, por exemplo, que ao realizar a simulação para fim de obtenção de aposentadoria, diretamente pelo meu INSS, tá? Deve observar a estimativa apontada, que pode estar equivocada, justamente porque está faltando o tempo do serviço militar. Que em algum dos casos, tendo o segurado prestado o serviço militar, já poderia ter direito a se aposentar, mas não sabe disto, porque o tempo que prestou no serviço militar obrigatório não está sendo computado em seus registros, ou seja, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. O que devemos observar é que no artigo 55, inciso 1 da Lei 8.213 de 91, lá vai disponibilizar a possibilidade da contabilização do tempo do serviço militar como tempo de contribuição. Para tanto, a averbação do tempo do serviço militar obrigatório junto ao INSS tem que ser feito, tem que ser constado do CNIS, do segurado.
Portanto, é necessário que o certificado do reservista seja anexado ao processo administrativo por ocasião do requerimento da aposentadoria e que, no caso contrário, não havendo essa junção, certo? Esse tempo simplesmente não será contabilizado como tempo de contribuição, trazendo então prejuízos para o segurado no INSS. O segundo ponto que apontamos é a conversão do tempo de serviço especial. A conversão do tempo de serviço especial em comum é permitido para todo trabalhador que possui tempo especial trabalhado antes da reforma da Previdência, em novembro de 2019. Através da conversão, da conversão, os homens podem ter o seu tempo especial valendo 40% a mais quando convertido em tempo comum, e as mulheres em até 20% a mais. Em alguns casos, será vantajoso, tá, aplicar este cálculo, pois a pessoa pode não conseguir completar a exigência total do tempo especial, ou seja, ela pode não conseguir trabalhar até fechar os 25 anos do tempo especial, como é exigido na maioria dos casos, né? Deste modo, a conversão ela pode permitir somar o tempo especial ao tempo comum, tá? Ao tempo comum. A conversão do tempo especial em comum, ela é realizada com o auxílio de um advogado especialista, certo? Ele poderá ser esse tempo ele poderá ser extremamente vantajoso ao segurado, aumentando substancialmente o tempo de contribuição e acelerando o direito ao recebimento do benefício de aposentadoria. O terceiro ponto que apontamos é a averbação do tempo de serviço rural. É comum nós encontrarmos pessoas que trabalham no campo durante vários anos, inclusive até na infância e na adolescência, e vêm aí para o meio urbano somente após atingir a maioridade. O que a justiça ela pacificou e é pacífica no entendimento de que é possível reconhecer o tempo rural a partir dos 12 anos de idade. O que muita gente não sabe é que a atividade rural é exercida mesmo antes de novembro de 91, que é da reforma da Previdência, pode ser considerada para fim de tempo de contribuição, independentemente de recolhimento de contribuição previdenciária. Na verdade, os trabalhadores eles podem utilizar o período em que realizaram atividades rurais para o sustento da sua família, ou seja, para a economia familiar, como tempo de contribuição, sendo este período somado ao tempo de trabalho urbano. Tá? Na prática, o que deve ser feito é a averbação do tempo de trabalho rural junto ao CNIS do segurado, para que este período ele possa efetivamente contar para todos os fins legais. O quarto ponto que aventamos é no que diz respeito à averbação do tempo como aluno-aprendiz. Ora, o tempo prestado como aluno-aprendiz em escola técnica, ele pode ser, ou qualquer outra atividade, ele pode ser considerado tempo de contribuição, desde que haja remuneração, mesmo que indireta. Este assunto, ele
do aluno aprendiz, do menor aprendiz, ele inclusive já está sumulado pelo Tribunal de Contas da União, no que diz respeito a esse assunto. Diz a súmula, ele é sumulado através da súmula 96 do Tribunal de Contas da União e a súmula 18 do TNJ. A súmula 96, ela diz assim: conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz em escola pública profissional, desde que comprovada a redistribuição pecuniária à conta do orçamento, admitindo-se como tal o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parceria da renda auferida com a execução de encomenda para terceiros. A súmula 18 do TNJ diz que, provado que o aluno aprendiz da Escola Técnica Federal recebia a remuneração, mesmo que indireta, a contar do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fim de aposentadorias previdenciárias. Inclusive, já existe recentemente, agora em novembro de 2021, certo? Decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que decidiu que, para fins de reconhecimento do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz, é necessária a comprovação da prestação de trabalho na qualidade de aluno-aprendiz e de retribuição pecuniária à conta do orçamento público, admitindo-se como tal o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida como execução de encomendas por terceiro. Isso está no TRF 4, certo? AC números 50.324, 56-22/2017.4.04 7.000, da Turma Regional Suplementar do Paraná, tendo como relatora Cláudia Cristina Cristófani. Isso foi decidido em 19/11/2021. Tá? Como atividade de aluno-aprendiz, ele se equipara à de serviço público para todos os efeitos. E é necessário apresentar uma certidão do tempo de serviço expedido pela escola. E neste documento ele deve constar as informações sobre o recebimento de remuneração, alimentação, fardamento, material escolar, entre outros. O quinto e último ponto que observamos é o pagamento de contribuição em atraso. Esta situação é também comum. É uma situação em que o segurado, contribuinte individual ou facultativo, ele deixa de recolher as contribuições previdenciárias por certo período. Assim, ao realizar o pagamento dessas contribuições em atraso, pode ser um meio de aumentar o tempo de contribuição para implementar os requisitos para uma aposentadoria ou para aumentar o seu valor. No entanto, é importante destacar que o recolhimento das obrigações em atraso, ele possui regras específicas, sendo importante que o segurado conte com o auxílio de um advogado especializado em direito previdenciário. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído e auxiliado de alguma forma sobre direito previdenciário. Um abraço a todos e contamos com todos em uma próxima aula.
tá? Em uma próxima aula estaremos comentando sobre atualizações do direito previdenciário em nossa guia de direito previdenciário. Até a próxima aula, um forte abraço e gostaríamos de contar com todos vocês, fazendo a sua inscrição em nosso canal, nos ajudando, certo, a melhorar o canal, o nosso canal. Obrigado e forte abraço.